A atenção a línguas indígenas e a criação de uma área específica sobre isso em um departamento no Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, no estado de São Paulo, teve início em 1973 com a vinda do professor Arion Rodrigues, para estruturar o programa de pós-graduação em Linguística neste instituto, como destaca a pesquisadora Lucy Seck. A Unicamp, tradicionalmente, teve sempre um papel importante no estudo das línguas indígenas. Alguns trabalhos voltados ao conhecimento científico foram realizados no Xingu. O Parque Indígena do Xingu foi criado em 1961 pelo presidente Jânio Quadros. Esta foi a primeira terra indígena homologada pelo governo federal. A área conta com mais de 27 km² e está situada ao norte do estado de Mato Grosso. Na região vivem aproximadamente 5.000 indígenas, falantes de pelo menos 14 línguas diferentes, e estas pertencentes às famílias Arawak, Tupi, Caribe e Gi. A pesquisadora Lucy fala um pouco sobre as dificuldades do trabalho de campo. E Xingu era um lugar difícil de ir, não se podia sair a hora que queria. Na verdade, até então, o Xingu era conhecido por trabalho de antropólogos. Então, o Alto Xingu, principalmente, era Galvão e outros que, em geral, muito sistema de parentesco, né, que eles estudavam, e cultura material, mas as línguas não. No final da década de 70, as primeiras dissertações sobre línguas indígenas foram defendidas neste programa. Alguns anos depois, criado o programa de pós-graduação em Linguística Aplicada, também nessa área começaram a se produzir trabalhos relacionados às línguas indígenas, seu ensino, suas relações com questões identitárias e outros aspectos. Ao todo, desde a criação dos programas de pós-graduação no IEL há 40 anos, foram defendidas cerca de 25 dissertações e 60 teses sobre diferentes aspectos relacionados a línguas indígenas, desde trabalhos de cunho historiográfico a estudos eminentemente descritivos de línguas vivas, de trabalhos envolvendo questões centrais de teorias linguísticas a partir de línguas indígenas, a trabalhos que analisam questões práticas de política e planejamento linguístico, de projetos político-pedagógicos e de formação de professores indígenas. Esse campo que podemos chamar de produção do conhecimento científico sobre línguas indígenas não resume, no entanto, toda a vasta contribuição de docentes e alunos pesquisadores do IEL com respeito às línguas indígenas e suas comunidades, uma vez que estes pesquisadores também atuam no estabelecimento de políticas públicas. Os documentos oficiais que aqui mostramos exemplificam as contribuições de docentes do IEL para a formulação de políticas públicas voltadas para os povos indígenas, conforme examina a professora Terezinha Maher. O corpo docente do Instituto de Estudos da Linguagem, da Unicamp, tem tido uma participação significativa no estabelecimento de políticas públicas voltadas para os povos indígenas brasileiros. Né? E essa participação ela vai desde auxílio na elaboração de documentos oficiais, até diretrizes para a formação de professores indígenas, isso tanto no nível federal como estadual, e até cursos, participação em cursos mesmos de formação de professores indígenas em universidades ou programas de magistério indígena. Os materiais didáticos desenvolvidos por professores e alunos são ferramentas utilizadas na busca de um ensino direcionado a atender às especificidades culturais e linguísticas dos povos indígenas. Os materiais que aqui apresentamos
foram os primeiros materiais didáticos formulados para o ensino de línguas indígenas no Acre. Estes abordam desde o ensino da língua nativa como segunda língua a materiais voltados à alfabetização e pós-alfabetização. Os materiais didáticos também são pensados para o ensino crítico de língua portuguesa nas escolas indígenas. Também, para somar as práticas de ensino de língua portuguesa, são desenvolvidos materiais de leitura. Há materiais que suscitam discussões relevantes sobre diversos assuntos referentes ao cotidiano dos indígenas. Questões como gestão ambiental e medidas de saúde promovem informação sobre como resolver problemáticas sociais. Os pesquisadores do IEL também atuam na formulação de materiais paradidáticos voltados para a formação de professores indígenas. Enfim, como vimos, as pesquisas realizadas no IEL são feitas com vistas a adequar as práticas educacionais sugeridas nos referenciais e parâmetros curriculares nacionais. A partir destes referenciais, foi possível estruturar as bases educacionais direcionadas aos povos indígenas, e neste processo, os pesquisadores do IEL atuam como professores, consultores e assessores, como explica a professora Terezinha. Acho que a nossa participação mais impactante, ela começou na década de 80, no final da década de 80, quando nós nos envolvemos com a elaboração dos referenciais curriculares para as escolas indígenas. Até então, essas escolas eram parte do sistema regular de ensino e passam, a partir da Constituição de 88, a serem pensadas como escolas específicas que atendiam às especificidades culturais e linguísticas, ou deveriam atender às especificidades linguísticas e culturais dos povos indígenas brasileiros. E esses referenciais forneceram, na verdade, as primeiras diretrizes para se pensar um currículo no qual, entre outras questões, os modos de ensinar e aprender específicos dessas populações fossem considerados e, sobretudo, o ensino das línguas indígenas passassem a compor as grades curriculares, né? Eu acho que essa participação dos docentes do IEL foram importantes no sentido que ajudaram a pensar cursos de formação e o próprio funcionamento das escolas, que veio em seguida que foram em seguida sendo implementadas, e onde nós vimos atuando, né, em inúmeras instâncias, como assessores, coordenadores, docentes. É um trabalho do qual nós nos orgulhamos muito e achamos que é uma pequena, mas significativa contribuição para essa causa tão importante de nosso país. A estudiosa Lucy Seck conta um pouco sobre os trabalhos voltados para a educação na área do Xingu. Diretor administrativo do parque, e me fez uma solicitação formal para eu trabalhar com isso. A professora ainda ressalta que, após a preparação do projeto voltado para a educação na área do Xingu, as adversidades como falta de apoio financeiro de órgãos responsáveis e a falta de pesquisadores tinham que ser dribladas. Os alunos de pós-graduação do IEL também se envolveram no projeto de educação, porém, as línguas ainda não haviam sido descritas e, para se desenvolver práticas educacionais, era preciso conhecer suas estruturas linguísticas. Assim que os envolvidos no projeto conseguiram realizar suas descrições preliminares, o projeto de educação pôde ser levado adiante. Os alunos fizeram seus mestrados, suas dissertações de mestrado, passaram para o doutorado, fizeram suas teses e participaram do programa. Assim que havia um pouco de material já dessas línguas, né, já começamos a participar no trabalho de educação, na verdade, formação de professores indígenas, né, de lá do Parque Xingu. E o nosso ponto de vista era que não o pesquisador que é o responsável por elaborar a escrita. Isso o Samer fazia, os missionários faziam, não é? Era necessário dar uma formação
conceitos básicos de linguística, de escrita, sobre escrita, história da escrita, etc. E a partir daí, junto com eles, trabalhar o alfabeto e elaborar os materiais didáticos. E foi feito assim. A pesquisadora ainda ressalta que os trabalhos descritivos são fundamentais para o reconhecimento das línguas. Uma coisa importante desse projeto, eu acho, foi colocar na linguística, trazer essas línguas. Tá? Por mais humildes que fossem os trabalhos iniciais, mas essas línguas passaram a ser reconhecidas, ouvidas, né? A professora Lucy ainda fala sobre o que foi alcançado com o projeto de educação. Foram realizados cursos de formação de professores em várias etapas. Então tinha lá do alto e do médio Xingu e do baixo. Foram elaboradas cartilhas, materiais didáticos. Além da atuação no estabelecimento de políticas públicas e educacionais voltadas aos povos indígenas, na assessoria a escolas, na formação de professores indígenas, alguns docentes e grupos de pesquisa do IEL são referência no Brasil também no desenvolvimento e participação em projetos de revitalização linguística e cultural desses povos. Meninos, vocês querem complementar o resto? Continuar? Bom, aí e ela foi lá para o caminho das onças, né? Esses mesmos grupos assessoram na criação de multimídias na própria língua. Salienta-se também ações que foram necessárias para o fortalecimento do Instituto de Estudos da Linguagem. Fizemos exposições, após a saída do professor Arion, eu achei que era necessário chamar atenção para a área, não deixar que ela... Então foi organizado um evento por ano relacionado a línguas indígenas ou a documentação e descrição, né? E um desses encontros foi internacional, resultou um livro. E, posteriormente, eu planejei e criei a revista Liames, que é a única do Brasil dedicada a línguas indígenas. A Liames, a revista de línguas indígenas americanas, é editada e revisada por docentes do Departamento de Linguística do IEL. Finalmente, cabe dizer que as pesquisas relacionadas aos povos e línguas indígenas foram realizadas em vários estados brasileiros, onde atuam docentes que foram formados pelo IEL Unicamp.